você sente que faz, mas nada sai do lugar, você repete os mesmos comportamentos, alcança sempre aqueles objetivos, não consegue avançar? Se sim, fica aqui nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso. Olá, eu sou a Gabriele Costa, sou psicóloga e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre uma palavrinha aí que todo mundo fala, que é a autossabotagem. Será que de fato você se sabota? Será que de fato quando você está ali em movimento para alcançar um determinado objetivo, você acaba tendo comportamentos para se autossabotar? Se você quer saber o que acontece aí, fica nesse vídeo, tá? Mas antes, eu quero que você vá lá, dê uma pausa, curta esse vídeo, compartilhe, né? Vamos propagar o conhecimento, porque o conhecimento ele liberta, tá? Aproveita também e se inscreva aí no canal, ok? Então vamos lá. Você sente aí, né, que repete os mesmos ciclos, quando percebe está no mesmo problema, às vezes iniciou um relacionamento, tá tudo ok, de repente esse relacionamento não dá certo, você acaba terminando. Ou você entrou em um trabalho novo, está super empolgado e de repente é mandado embora, ou você acaba pedindo as contas porque não era muito o que eu queria. Enfim, você observa aí que parece que sua vida não anda, né? E você deve se perguntar, poxa, Gabriela, será que estou me auto-sabotando? Será que de fato a gente faz isso? A gente se sabota? Né? Mesmo a gente almejando algo, querendo algo, será que a gente tem comportamentos conscientes para se sabotar e não alcançar aquilo? Eu vou falar sobre isso. Vamos adentrar nesse assunto, tá? O que acontece, gente? Nós temos crenças. São essas crenças, Gabriele? É uma forma pela qual a gente interpreta situações. Então, o Aaron Beck, que é o criador da terapia cognitivo-comportamental, ele diz que uma situação em si, qualquer situação na sua vida, não é ela que vai determinar o que você sente, mas é a forma pela qual você enxerga essa situação, é a forma pela qual você interpreta essa situação que vai gerar sua emoção e possivelmente um comportamento, tá? E aí é claro que diante dessas crenças nós teremos vários níveis, tá? Mas de uma forma mais sucinta, mais simples, nós vamos criando regras e pressupostos ao longo da nossa trajetória, através, obviamente, do meio em que a gente vive, das experiências que nós tivemos, a gente cria essas regras. E o que acontece é que nós vamos nos comportar diante da situação conforme essas regras. Então é como se fosse meio inconsciente. Eu preciso fazer valer essa regra porque é no que eu acredito. Então eu me comporto de forma a colher os mesmos resultados, né? Aquela famosa história de que se eu me comporto ou se eu faço sempre a mesma coisa, logo eu vou ter os mesmos resultados. Se eu planto, né, milho, não tem como eu colher feijão, eu vou sempre colher milho. Então é isso, são os seus comportamentos de segurança ou comportamentos compensatórios que fazem valer essa regra, que fazem se cumprir essa regra. Então, digamos que você está aí em um relacionamento até bacana e você quer sim se relacionar, né? Mas de repente você começa a entrar naquele ciclo ou enxergar, né, a situação como todos os outros relacionamentos. Então, homem é tudo igual, eu vou ser traída assim como eu fui no meu antigo relacionamento, eu não sou digna de ser amada, eu vou ser rejeitada. Você começa a ter esses diversos pensamentos diante do seu relacionamento. E aí você começa a ter comportamentos que vão te levar a um possível término ou que vão fazer com que a outra pessoa termine com você. Ou então, como eu dei o exemplo lá no início, poxa, Gabriela, entrei num emprego novo, era tudo que eu queria, estava super empolgado, mas de repente eu fui mandada embora, ou eu não quero mais. Pode ser que o seu modo de enxergar as situações, os novos desafios aí no seu emprego, estejam te fazendo se sentir inseguro. E quando a gente interpreta uma situação de forma insegura, eu não dou conta de fazer isso, qual que você acha que vai ser seu comportamento?
você vai se comportar desta maneira. Talvez aí qual que é o resultado? Você manda ele embora. Ou quer saber, eu não vou dar conta de segurar esse desafio aqui, não vou pedir, vou me esquivar e vou pedir as contas do meu trabalho. Percebe porque você se prende nesse mesmo ciclo? Por isso, gente, é muito importante a gente tomar consciência sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas crenças. Eu preciso enxergar o que acontece comigo, quais são as minhas crenças, no que eu acredito, porque da forma com que eu acredito, a maneira que eu acredito, eu vou me comportar, ok? Então eu vou dar alguns exemplos aqui que talvez você se enxergue na situação, né? Então, um dos fatores que às vezes a gente enxerga como autossabotagem, como as pessoas dizem como autossabotagem, né? A procrastinação. Quando a gente procrastina, muito um exemplo, tá? Às vezes você é muito perfeccionista. Então você tem em mente, eu só vou fazer tal coisa quando estiver perfeito. Então, eu só vou apresentar aquele projeto para o meu chefe quando estiver perfeito. Eu só vou dar aquela aula para os alunos quando a aula estiver perfeita. Logo, se eu entendo que aquilo não está perfeito, eu faço o quê? Não, ainda não tá bom, ainda não tá pronto. E aí eu procrastino. Eu só vou iniciar o meu trabalho nas redes sociais quando tudo estiver perfeito, quando o meu layout estiver ok, quando eu tiver escolhido aí o meu logo, quando eu tiver a câmera XYZ, o microfone tal, para fazer os meus vídeos. Logo, você vai o quê? Deixando para depois, você vai procrastinando. Até porque a perfeição, né, gente, já sabe, não existe, não dá, né? Pra ser perfeito aí. Então você começa o que? A procrastinar, ainda não tá na hora. Ainda eu preciso aprender mais para depois ensinar alguma coisa para os meus alunos ou para depois ensinar alguma coisa aqui na internet. Ainda não tá. Percebe? E você entra nesse ciclo de procrastinação. Um outro fator é a negação. Quando eu nego, eu nem tava afim daquele cara mesmo, ou eu nem queria me relacionar, eu nem queria aquele emprego, eu nego, né, a vontade de ter ou de conquistar aquele objetivo. Por quê? Pode ser por medo do fracasso. Eu nem queria aquele emprego. Eu nem me esforcei mesmo para passar naquela prova. Eu nem queria ter apresentado aquele trabalho. Foi de qualquer jeito mesmo, porque a gente tem medo do fracasso. Ou, talvez você tenha relações difíceis com a sua mãe, ou enfim, terminou uma relação e fala, eu nem queria mesmo, essa relação já não tava legal. Eu nem tenho tanto contato assim com a minha mãe, tá tudo bem, eu sei que ela é assim, porque eu tenho medo da rejeição. Então a gente entra nessa negação porque é mais confortável do que eu lidar com o desconforto. Olha, eu queria sim aquele emprego, mas infelizmente eu não passei na entrevista. Percebe? Às vezes é doloroso. Eu fracassei na entrevista, não deu certo esse emprego, não deu certo esse relacionamento. Ele separou, ou ela separou de mim para ingressar em uma outra relação. Olha como dói quando a gente racionaliza. Então a gente entra em negação porque é mais confortável. E aí percebe como a gente pode ficar nesse ciclo aí para sempre, né? A vitimização, por exemplo. Você começa a justificar o porquê você deixou de fazer as coisas. Eu não fui, não quero ir para academia, ou eu não fui treinar hoje, porque tá tudo bem, depois eu faço uma caminhada. Enfim, você começa a justificar o porquê você deixa de fazer as coisas. Isso talvez, né, pode envolver aí uma crença de inferioridade. E aí você se coloca nesse lugar de vítima, tá? É claro, a gente tem sim situações em que são difíceis, que a gente passa lá atrás e que, óbvio, precisamos trabalhar em terapia, precisamos olhar pra dentro, nos acolher, tá? Mas o que eu tô falando aqui é esse ciclo de me auto-sabotar, tá bom? Então esse também é uma das formas pelas quais a gente interrompe o processo e deixa de evoluir. E por que não, né, citar aí as inconstâncias? Se você é aquela pessoa que sempre começa uma coisa e não termina, inicia um curso novo e não vai até o fim,
entra na faculdade que você fala, é isso, agora eu sei que essa é a profissão dos sonhos, mas não conclui. Também pode significar aí um medo do fracasso, né? E se eu for até o fim e não entrar na área? E se eu mudar, né? E se eu for concluir esse curso e não passar na prova e não pegar o meu certificado, enfim, é o medo de fracassar, é o medo da derrota, é o medo de não conseguir. Percebe como tudo está linkado aí a essas crenças, a essa regra que você cria, né? Que a gente acaba criando. Então, se eu não der uma aula perfeita, logo eu sou um professor incompetente. Se eu não desempenho o meu trabalho com excelência, logo eu não sou uma boa profissional. Você vai colocando se, então, umas regras, né? E você vai tender a se comportar para fazer valer essa regra, porque é no que você acredita. Não tem como você fugir disso, né? Então, o que é preciso ser feito, Gabriele? Você precisa reestruturar essas crenças, né? Você precisa flexibilizar tudo isso. E ó, terapia, muita conscientização, questionamento, por que que eu tô pensando assim? Como é que eu tô enxergando essa situação? O que que essa situação significa sobre mim? Se eu fracassar, o que que isso quer dizer, né? Se, enfim, você percebe, você começa a se questionar, você precisa entrar em contato e se conscientizar dessas crenças, dessas regras, desses pressupostos, desses pensamentos que rondam aí a sua mente, a sua cabeça, se você quiser sair desse ciclo que comumente, né, a gente fala aí de autossabotagem. Certo, gente? Bom, então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.